Amigas, amigos, olá! Há quem diga que o governo Donald Trump está lançando o mundo em uma nova ordem mundial. Há pessoas que afirmam isto, entre outros, por exemplo, um artigo recente da revista The Economist. O artigo dizia: aproxima-se rapidamente um mundo no qual quem tem poder faz o que quer e em que grandes potências fecham acordos e intimidam as pequenas. Disse o artigo, estava escrito no artigo da The Economist. Agora, quem escreveu esse artigo da revista britânica talvez tenha esquecido que desde a fundação da revista, em 1843, houve a ocupação britânica do sul da Ásia, da Índia. Houve nesta ocupação britânica várias atrocidades, inclusive até os anos 1940, a Grande Fome patrocinada por Churchill nesta região da Ásia, lá na Índia. Então, que novo mundo será este? Esta é uma análise bastante espalhafatosa, bastante inadequada para nós entendermos de fato as relações internacionais atuais, a geopolítica atual. É isso que a gente vai tentar averiguar no nosso podcast de hoje. Em que aspectos nós encontramos de fato um novo mundo a partir do governo Donald Trump? E em que aspectos, na verdade, ele é apenas um acelerador de transformações, no máximo um catalisador de transformações que já estavam dadas anteriormente. Para tanto, vamos começar a colocar a bola no chão, primeiramente com alguns conceitos importantes. Dois conceitos. Bom, se há uma nova ordem mundial em Donald Trump, o que é a ordem mundial? Gente, ordem mundial é um conjunto de regras, instituições e relações de poder que organiza a convivência entre os estados num sistema internacional em determinado momento histórico. Nós já tivemos duas, ou quem sabe agora, segundo alguns, três ordens mundiais. Que tal a ordem da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, a ordem bipolar, né? Os países mais poderosos do mundo eram Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética deixa de existir em 1991. Nós passamos a ter o que muitos chamam de nova ordem mundial, ou ordem pós-Guerra Fria. E na atualidade, em governo Donald Trump, supostamente nós teríamos uma nova ordem mundial, diferente da que se estabeleceu no final da União Soviética, no final da Guerra Fria. Vamos testar isso no nosso podcast de hoje. Mas ainda um outro conceito importante, além de ordem mundial, multilateralismo. E o que é multilateralismo? É um modelo de cooperação internacional baseado na participação de 3 ou mais países em processos decisórios, acordos ou instituições regidos por normas comuns e voltado à busca de soluções coletivas para problemas globais. Bom, então os países entram em acordo em uma lógica multilateral. Os países criam instituições para regular processos internacionais em uma lógica multilateral. Mas cuidado, porque multilateralismo está sendo utilizado como sinônimo de uma coisa fofinha na atualidade. Nas relações internacionais, multilateralismo não é fofinho na maior parte das vezes, ao contrário. Frequentemente ele produz instituições que são assimétricas e favoráveis às maiores potências mundiais. Será que a ONU é um exemplo de multilateralismo? Sem dúvida alguma. Criada depois da Segunda Guerra Mundial, é um exemplo de multilateralismo, talvez o melhor exemplo. Só que na ONU nós temos uma instituição tão importante que é o Conselho de Segurança. Um Conselho de Segurança que toma decisões com maioria de 9 votos. Tem 15 membros, mas demanda a maioria de 9 votos. Sendo que não adianta só formar maioria de 9 votos, porque entre esses 15 membros, há 5 que são permanentes, e esses 5 têm direito de veto. E, portanto, precisa de maioria de 9 votos, desde que nenhum destes 5 tenha vetado a deliberação, aquilo que está sendo deliberado. Quem são esses 5 membros permanentes com direito de veto? Ora, as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, as maiores potências do início da Guerra Fria: Estados Unidos, União Soviética, França, Reino Unido e China. E, portanto, será que a ONU é multilateral? É. Será que o Conselho de Segurança da ONU é isonômico? Os países participam da mesma forma? Claro que não. Então, multilateralismo não é sinônimo de ser fofinho. É claro, existem instituições multilaterais que trabalham com isonomia, ou até mesmo com assimetria favorável aos mais fracos. Existe isso. É o caso dos BRICS.
Nos BRICS, há BRICS mais fortes, China, há BRICS mais fracos, África do Sul. Formalmente, quem manda mais nas reuniões BRICS? A resposta é ninguém. BRICS trabalham com resoluções por consenso. Um exemplo recente. A China, a Rússia, queriam que a Venezuela entrasse na última expansão BRICS, na reunião na Rússia, como dito país parceiro, país amigo dos BRICS. Mas muitos países entraram, mas a Venezuela não. A China e a Rússia, dois dos BRICS mais poderosos, queriam. O Brasil, que é um dos BRICS que tem mais expressão, mas menos do que a China. Mas o Brasil não queria. A Venezuela não entrou. As decisões são por consenso nos BRICS. E ainda na Organização Mundial do Comércio, ela regula o comércio mundial. Ela tem regras. E as regras valem para todos da mesma forma? A resposta é não. A Organização Mundial do Comércio é também uma manifestação de multilateralismo, mas ela reconhece o chamado tratamento especial diferenciado. Há países que são econômica e comercialmente mais fracos no cenário mundial e precisam de um tratamento diferenciado. É uma manifestação de multilateralismo assimétrico e que tem algumas regras que favorecem aqueles países que são mais fracos. Mas insisto, multilateralismo deve ser então entendido objetivamente e não a partir de um juízo de valor falseador da realidade. Multilateralismo, insisto, não é fofinho. Multilateralismo é uma forma negociada entre os países e que frequentemente gera ganhos às maiores potências dentro do processo de negociação. É isso que a gente vai ver a partir de agora na evolução desse multilateralismo, na evolução da participação dos Estados Unidos nas ordens mundiais desde o final da Segunda Guerra Mundial. É o caso, então, da ordem da Guerra Fria, onde os Estados Unidos têm, primeiramente, o rompimento com o unilateralismo, com o isolacionismo que eles mantinham até a Segunda Guerra Mundial. Agora, os Estados Unidos participarão mais ativamente de um cenário crescentemente multilateral. Tanto o cenário internacional regional, isto é, dentro do bloco capitalista, quanto no cenário internacional mundial propriamente dito. No cenário internacional regional, os Estados Unidos participam, por exemplo, através do Plano Marshall. Investimentos americanos de reconstrução da Europa participam através da criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que envolve Estados Unidos, Canadá e boa parte dos países da Europa na época na área de influência dos Estados Unidos. Essas instituições mostram o aumento da influência americana. E no caso da OTAN, nós temos uma instituição que trabalha formalmente por consenso. Entretanto, nós sabemos que existe uma liderança evidente da OTAN, que nos bastidores rompe com esta lógica de consenso e tem capacidade de pressão para obrigar os países a se curvarem às demandas dos Estados Unidos. Então, são manifestações de multilateralismo dos Estados Unidos dentro da sua esfera de influência bloco capitalista na Guerra Fria? Sim, claro que são essas manifestações, mas que reforçam o poder americano. Igualmente no cenário mundial. É o caso da ONU, na qual, como nós analisamos anteriormente, nós encontramos o P5, do qual faz parte os Estados Unidos, mas também é participante na Guerra Fria a União Soviética. Entretanto, há instituições criadas no contexto da Guerra Fria, como é o caso do Banco Mundial, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, Conferência de Bretton Woods de 1944, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria. São instituições nas quais os Estados Unidos têm um poder muito maior do que os demais países. Nessas duas instituições, os países votam para deliberar coisas, mas no Banco Mundial, o voto americano vale 16,99% de todos os votos. O Brasil vota 2,24% do total de votos. No caso do Fundo Monetário Internacional, o voto americano vale 17,4% da totalidade de votos. O voto brasileiro vale 2,32%. Então, são instituições isonômicas? Não, são instituições altamente assimétricas. Assimétricas em favor dos países mais fracos dessas instituições? Não. Assimétrica em favor dos países mais fortes,
dessas instituições criadas pelos Estados Unidos que favorecem o poder americano durante a Guerra Fria. Termina a Guerra Fria em 1989 e 1991. Essas instituições da Guerra Fria, entretanto, permanecem. É o caso do Banco Mundial, é o caso da organização, é o caso do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Por que essas organizações permanecem? Ora, a gente já tem uma dica para isso. Essas organizações criadas na Guerra Fria favorecem mais os Estados Unidos. Então, para que os Estados Unidos, que ainda são potência na ordem pós-Guerra Fria, o país vai se desfazer dessas organizações? Não, ele vai manter, vai reforçar essas organizações que reforçam o seu poder no cenário mundial. Por exemplo, a OCDE, que a gente ainda não comentou. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é um fórum. Ela é um ambiente no qual os países podem colher dados. A OCDE produz dados e produz sugestões de políticas públicas para o melhor encaminhamento das políticas públicas dos países participantes. Então ela presta um serviço, olha que interessante, aos países participantes da organização. Há quem diga que esta organização chega a veicular as chamadas boas práticas de políticas públicas. Melhor ainda, hein? Os participantes da OCDE são contemplados com as melhores práticas de políticas públicas, a melhor forma de ação dos governos. Que interessante. Mas o que são essas boas práticas na verdade, né? Efetivamente, né? Na prática? Por exemplo, na educação, né? Então, uma educação que trabalhe com parceria com a iniciativa privada, ou melhor ainda, em um cenário privatista de educação balizado por estudos de economistas e não de pedagogos. Isso diz respeito a uma necessidade do chamado neoliberalismo no processo de educação, tirando o Estado e colocando a iniciativa privada. Essas que são as boas práticas da OCDE. Boas práticas são sinônimo de neoliberalismo para a OCDE, que é a mesma coisa que vale para Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, especialmente a partir dos anos 1980 e 1990. De novo a ideia, quem se beneficia com isto? Ora, a economia americana, ora, os Estados Unidos. Os Estados Unidos são beneficiados por quê? Porque a OCDE, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, veiculando o neoliberalismo em escala mundial, pregam abertura da conta de capital dos diferentes países do mundo, isto é, os países não têm mais controle sobre aplicações financeiras internacionais mundiais. Rentistas americanos podem colocar o seu dinheirinho em qualquer parte do mundo mais facilmente. Fluxos comerciais, essas organizações pregam a abertura comercial, porque os Estados Unidos têm uma percepção nos anos 1980 e 90 de que são mais competitivos do que os demais países do mundo. Essas organizações pressionam para que as outras economias sejam abertas para a produção, para a economia dos Estados Unidos. Ainda mais, investimentos. Se elas veiculam neoliberalismo, as antigas empresas estatais vão ser privatizadas, vão ser concedidas. Quem vai comprar essas antigas empresas estatais? Ora, agentes da economia dos Estados Unidos. E, de novo, dentro do novo contexto mundial, essas organizações que foram criadas para reforçar o poder americano lá na Guerra Fria continuam cumprindo esta mesma função. Para que, portanto, se desfazer delas? Dessas organizações serem mantidas. Mas, neste céu de brigadeiro para os Estados Unidos, a dita nova ordem mundial, ordem pós-Guerra Fria, começam a aparecer algumas nuvens. Algumas nuvens nos anos 2000, 2010. É o caso do 11 de setembro. O 11 de setembro, quando os Estados Unidos sofrem aqueles ataques terroristas da organização Al-Qaeda e os Estados Unidos reagem com a doutrina Bush. Agora, vamos pensar em doutrina Bush e vamos pensar em Donald Trump. Doutrina Bush, ação dos Estados Unidos por quaisquer meios, inclusive militares, em escala mundial, independentemente, primeiro, do direito internacional, segundo, de potências competitivas contra os Estados Unidos e terceiro, até mesmo de potências aliadas. Talvez o melhor exemplo seja a Guerra do Iraque. Os Estados Unidos tiveram autorização do Conselho de Segurança da ONU para fazer guerra do Iraque? Não. Ainda assim, eles fizeram e, portanto, fora do direito internacional.
Mas havia potências mundiais, como a China e a Rússia, que eram contrários à guerra, que eram potências contrárias à guerra. Os Estados Unidos deram de ombros. Havia, entretanto, potências aliadas. É o caso da Alemanha e da França, que eram contra a guerra do Iraque. Os Estados Unidos também deram de ombros. É, portanto, uma doutrina Bush na qual os Estados Unidos buscam se colocar como potência unilateral, hegemônica mundial. Claro que isso foi insustentável, mas vejam, isso não é uma novidade de Donald Trump. Isso está dado no comecinho do século XXI em governo George W. Bush. E ainda nós temos algumas nuvenzinhas de tempestades também, junto àquelas organizações multilaterais que sempre foram tão boazinhas para os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. É o caso especificamente da Organização Mundial do Comércio, criada nos anos 1990, já na dita Nova Ordem Mundial. As decisões dentro dessa organização são tomadas por consenso, mas há crescentes derrotas dos Estados Unidos nessa organização. Derrotas como, por exemplo, o episódio do suco de laranja brasileiro, Brasil versus Estados Unidos, em relação às exportações de suco de laranja em 2010. Derrota para a China nas disputas por pneus em 2009. Derrota novamente para o Brasil em 2009, 2014, nas disputas pela exportação de algodão, inclusive com a obrigação de reversão da Lei Bird nos Estados Unidos. Lei Bird. Os Estados Unidos, e vejam que interessante, identificam que um país está patrocinando dumping. Está produzindo mercadorias com preço injustamente baixo para prejudicar a economia americana no próprio mercado dos Estados Unidos. Tá, isso é considerado ilícito internacionalmente. Os Estados Unidos, então, aplicam tarifas contra o país que, na sua visão, está patrocinando dumping. Até aí a Organização Mundial do Comércio diria, tudo bem, porque o país está patrocinando dumping. Seria legal, Estados Unidos, você fazer tudo isso dentro da OMC. E não individualmente, mas até aí está valendo. Porém, os Estados Unidos pegavam os recursos resultados dessa tarifação e utilizavam para dar subsídios a setores exportadores, o que a Organização Mundial do Comércio proíbe, e os Estados Unidos tiveram que reverter a Lei Bird. Portanto, qual é a percepção americana a partir dos anos 2000, 2010 em relação à Organização Mundial do Comércio? Ela não está mais servindo para os Estados Unidos. Então é hora de esvaziar a Organização Mundial do Comércio. A instância mais importante da organização, que faz essa regulagem, que faz essa arbitragem de casos, de disputas na organização, é a sua corte de arbitragem, formada por 7 juízes, sendo que cada caso é julgado por 3 juízes ao mesmo tempo. Os juízes vão ficando velhinhos e vão se aposentando. Lembra que eu falei há pouco que a organização tem decisões por consenso? Os Estados Unidos passaram a ter uma estratégia sistemática de vetar nomes de novos juízes. Resultado, a organização passou a funcionar com 6 e não com 7, com 5 juízes, com 4, com 3, com 2 juízes. Opa! Cada caso tem que ser julgado, segundo o Estatuto da Organização, por 3 juízes. Se ela tem menos de 3 juízes, então ela não funciona mais, a corte de arbitragem não funciona mais, a organização não funciona mais. E quem criou essa estratégia de veto de novos nomes? Foi Donald Trump? Não. Essa estratégia foi iniciada em governo Obama. Em governo Trump, logo na sequência, o Trump 1, ele continuou com essa estratégia. Durante o governo Trump 1, em 2019, a OMC passou a não funcionar só com 2 juízes na corte de arbitragem. Mas depois veio o Biden. E o Biden reverteu isso? Não, não reverteu. Até porque quem começou a estratégia tinha sido um colega de partido, o Obama, de quem ele era, por sinal, vice-presidente. Então vejam, é um rompimento do multilateralismo? Sem dúvida alguma, porque é uma estratégia de esvaziamento de uma organização multilateral, a OMC, que foi criada por Trump. É uma estratégia criada por Trump? Não. Criada pelo democrata Obama, que é tido como muito bonzinho, né, pela imprensa internacional, pela imprensa europeia, pela imprensa pró-democratas dos Estados Unidos. Então vejam, unilateralismo, George Bush já fazia, doutrina Bush. Rompimento com organizações multilaterais, o Obama já fazia isso também. O que Donald Trump parece fazer é acelerar esse processo. Tanto em governo Trump 1, quanto em governo agora Trump 2. Em governo Trump 1, nós tivemos os Estados Unidos em 2017 saindo do Acordo de Paris.
Como eu disse anteriormente, em 2019 a estratégia de esvaziamento da OMC foi completada. E ainda mais, o esvaziamento da Organização Mundial da Saúde, com o governo Trump ameaçando, Trump 1, ameaçando a retirada dos Estados Unidos. Na verdade, ele protocolou a retirada americana e cessou o financiamento americano à organização. Lembrando que durante o governo Trump 1 nós estávamos na pandemia de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde precisava de muitos recursos, de fortalecimento político, e o governo Trump 1 jogava contra. Ele, portanto, acelera este processo de ação unilateral americana, de rompimento das instituições, das organizações multilaterais. Se em Trump 1 foi assim, em Trump 2 também e ainda mais. Nós temos, por exemplo, a guerra da Ucrânia. As primeiras rodadas de negociações que o Trump patrocinou foi com a Rússia, Estados Unidos, Rússia, sem a participação da Ucrânia e sem a participação da União Europeia. Agora, houve quem se espantasse enormemente com isso. Quem se espantou com isso foi quem sempre achou erradamente que é uma guerra Rússia-Ucrânia. Isto é a aparência. A essência é uma guerra proxy, é uma guerra por procuração. Estados Unidos versus Rússia, com os Estados Unidos atuando não diretamente, mas através da Ucrânia, com procuração a Ucrânia. E, portanto, vejam, quem são os agentes da guerra? Tá? É os Estados Unidos e a Rússia. Quem tem que participar das negociações? Estados Unidos e Rússia. Vamos colocar mais um passinho nessas ideias. O Zelensky, ele só tem relevância no cenário mundial e no cenário ucraniano como um fantoche dos democratas contra a Rússia nesta guerra por procuração. É a única função do Zelensky. E, portanto, ele é favorável à manutenção da guerra. Agora, por que numa negociação de paz nós vamos chamar alguém que é favorável à manutenção da guerra? Então, isto é que seria um contrassenso. E, finalmente, os países europeus, potências mundiais, a França, a Alemanha, a própria União Europeia, que tem uma participação individualizável no cenário mundial. Bom, mas a União Europeia só é potência mundial na visão dela própria, porque ela precisa descobrir que ela virou um puxadinho dos Estados Unidos, e a própria guerra da Ucrânia mostra isso. Um puxadinho dos Estados Unidos. Por exemplo, as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia desde 2014, mais intensas a partir de 2022. Lembrando, 2014 era governo Obama democrata, 2022 era governo Biden democrata. E essas sanções envolviam, entre outros, a proibição de compra de combustíveis, gás, da Rússia pelos Estados Unidos. Tá, mas quanto de gás os Estados Unidos compram da Rússia? Nada. Só que os Estados Unidos exigiram que a União Europeia também deixasse de comprar esse gás. E quanto que a União Europeia usa? Ora, países como a Alemanha utilizavam em 2022 50% do seu gás natural de origem russa. Quando a União Europeia deixou de comprar gás da Rússia, diminuiu a compra de gás da Rússia, isso vulnerabilizou em termos energéticos fontes de energia à União Europeia e é um dos fatores do baixo crescimento, da recessão em alguns países da Europa. Então a Europa é uma potência mundial? Não, não é. A União Europeia não é potência mundial, é um puxadinho dos Estados Unidos, dos democratas de 2014, dos democratas de 2022. Quem olha com olhos de criticidade consegue ver isto. E agora Donald Trump está simplesmente colocando as cartas na mesa. Europa, você não é potência mundial, você é meu puxadinho e você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Esta que é a forma de colocação de Donald Trump. Ainda mais em relação à América Latina e pensando na ideia de reorganização do poder no cenário mundial. A América Latina foi tarifada, agora no tarifaço do Trump, no valor mais baixo. Tanto o amiguinho do Donald Trump, o Javier Milei, presidente da Argentina, foi tarifado em 10%, quanto o Lula, aqui no Brasil, de centro-esquerda, também foi tarifado em 10%. Por quê? Porque esse é um esforço que está dado pelos Estados Unidos ao longo do século XXI e mais intensamente agora, de áreas privilegiadas de ação americana. A China tem um peso cada vez maior na América Latina. Os Estados Unidos, dos últimos anos, e agora mais fortemente em Trump, quer tirar a China da América Latina, essa influência chinesa da América Latina, e aumentar a sua própria influência. Você aumenta a influência batendo? Não. Você aumenta a influência
com relações de amizade. O mundo inteiro foi tributado, União Europeia em 20%, a China está batendo em 145%, né? Mas a América Latina apenas em 10%. É um esforço americano de reconstituição de influência junto à América Latina. E falando em tributação de 145% para a China, tal qual a guerra da Ucrânia é guerra Rússia e Estados Unidos, a guerra comercial não é propriamente do Trump contra o mundo, não deixa de ser, mas é muito mais especificamente em relação à China, onde a gente tem uma escalada muito maior de tarifação, com na atualidade, enquanto eu gravo esse vídeo, as tarifas americanas contra produtos chineses de ridículos 145%, as tarifas chinesas contra produtos americanos de igualmente ridículos 125%, o que na verdade vai bloquear vários bens e serviços entre os dois países. Então nós temos, a partir do que nós vimos até agora, do que nós entendemos até agora, insisto, não uma mudança abrupta, radical, mas uma aceleração de processos de transformação da inserção dos Estados Unidos na ordem mundial depois da Guerra Fria, depois do fim da União Soviética, com os Estados Unidos reconhecendo um alinhamento de força entre China e Rússia, havendo sim potências no sul global, como é o caso da Índia, Indonésia, do Irã, da Arábia Saudita, da Turquia, do Brasil, mas potências que não podem, individual ou coletivamente, se contrapor aos Estados Unidos. Mais ainda, a América Latina como área que os Estados Unidos buscam como área privilegiada de ação, assim como a União Europeia, mas em uma nova relação com os Estados Unidos. Não uma União Europeia, não uma Europa que se coloca como igual parceira dos Estados Unidos, mas uma União Europeia que se coloca subserviente às demandas americanas. Esta é que é a visão aparente de Donald Trump do cenário mundial, uma visão que, como eu disse, se constitui ao longo das últimas décadas na geopolítica dos Estados Unidos e ganha aceleração, ganha tração agora em governo Donald Trump. Bom, era isso para hoje no nosso podcast. Assuntos bastante complexos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.